Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai corrigir as questões objetivas da UERJ de 2020. Já temos aqui no canal o vídeo resolvendo as questões discursivas. Hoje a gente vai falar das objetivas, dos dois exames de qualificação. Tanto o primeiro EQ, que foi em junho, quanto o segundo EQ, que foi em setembro do ano passado. Então vamos lá. A primeira questão de biologia do primeiro EQ fazia parte do texto base. Então, como vocês sabem, a UERJ tem um texto, e sobre esse texto vem perguntas de diversas matérias. E aí veio uma de biologia também, que é essa aqui que eu vou ler para vocês. Tá assim: várias mudanças ambientais interferem no ciclo biogeoquímico do carbono. Sabe-se que a maior parte desse elemento está armazenado nas rochas e sedimentos da crosta terrestre, como indica a tabela. Então, aqui tem os diferentes reservatórios de carbono na Terra, e aqui nós temos o percentual, a porcentagem total de carbono na Terra, em cada um desses reservatórios. Então, a gente vê aqui que, por exemplo, rochas e sedimentos tem bastante, tem um percentual bem elevado. Agora, aqui nos hidratos de metano já tem menos. E aí, aqui nos combustíveis fósseis, menos ainda. Então, aqui está basicamente qual é o percentual de carbono na Terra e em que reservatórios eles estão. A pergunta é a seguinte: diz-se que a exploração intensa dos recursos naturais acelera o processo de conversão do carbono encontrado em rochas e sedimentos em compostos de carbono que circulam nos outros reservatórios. Então, a exploração intensa dos recursos naturais basicamente vai pegar o carbono que está aqui e vai jogar para os outros reservatórios, vai distribuir isso. E aí, pergunta qual é uma consequência desse processo. Se eu pegar esse carbono que estava aqui nas rochas, nos sedimentos, e começar a espalhar para os outros reservatórios, qual é a consequência disso? Bom, a principal consequência que a gente consegue ver aqui é o seguinte: se a gente for pensar na ideia desse reservatório, aqui a gente está pensando no reservatório terrestre. Se ele vai para os outros reservatórios, ele está indo tanto para o reservatório aquático quanto para o reservatório atmosférico. E aí o que acontece? Aqui temos as seguintes opções: redução da eutrofização, que é a redução, por exemplo, do aporte nutricional. Mas se você está tirando carbono e está jogando isso no reservatório aquático, por exemplo, você não está reduzindo, você estaria aumentando a eutrofização. Então, por isso que essa daqui não pode ser. Letra B, aumento do efeito estufa. Beleza, a gente sabe que o carbono desses reservatórios pode se converter, por exemplo, em CO2 e, dependendo do processo, também no metano. Esses gases aqui, eles contribuem com o aumento da temperatura do planeta. Na verdade, não com o aumento da temperatura, mas sim com a dificuldade do calor produzido no nosso planeta sair, que é justamente o que a gente chama de efeito estufa. Então, isso aqui está certo. Tem um aumento do efeito estufa porque vai ter mais espécies de carbono, de gases com carbono na atmosfera. Aumento da camada de ozônio, a gente não tem essa influência em relação ao carbono sair das rochas. E aqui redução da fixação de nitrogênio. Já está falando de um outro ciclo biogeoquímico. A questão está falando do ciclo biogeoquímico do carbono. Aqui o ozônio também a gente poderia incluir no ciclo biogeoquímico do oxigênio. Então essas aqui não são muito relacionadas com o que a pergunta quer. Então só podemos ter como resposta certa a letra B. As próximas questões de biologia, já na parte de ciências, duas delas tinham como texto base essa imagem aqui e algumas explicações. Aqui diz o seguinte: as duas cadeias carbônicas que formam a molécula de DNA são unidas por meio de ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Há 4 tipos de bases nitrogenadas: adenina, citosina, guanina e timina. Então temos lá as 4 bases: A, C, G, T. E aqui tem o esquema do DNA. A gente está vendo que C se liga com G e T se liga com A. Nas estruturas a seguir, estão representadas em pontilhado as ligações de hidrogênio existentes nos pareamentos entre as bases timina e adenina e citosina e guanina, na formação da molécula de DNA. Então aqui a gente está vendo em pontilhado as ligações de hidrogênio. Vocês conseguem ver que entre timina e adenina tem 2 ligações de hidrogênio. Entre citosina e guanina tem 3 ligações de hidrogênio. Ok? Então, entre A e T tem 2, entre T e A tem 2 ligações. Aqui entre o C e o T C e o G, teria 3. 35. Considere-se que uma molécula de DNA com todas as citosinas marcadas radioativamente foi transferida para uma célula sem qualquer substância radioativa.
Após esse processo, a célula sofreu duas divisões mitóticas, originando 4 células filhas. Tá, então você tinha uma célula, ela sofreu mitose 2 vezes. Então ela fez uma primeira divisão, e aí cada uma essa célula originou 2, depois sofreu mitose de novo. Então a gente teve mais 2 células sendo formadas. Peço desculpa aqui pela proporção que eu não consigo desenhar muito bem nesse negócio aqui do computador, mas seria mais ou menos isso. Nós temos uma célula, após a primeira mitose, teve 2 células filhas. Após a segunda mitose, nós temos um conjunto de 4 células filhas. E aqui ele colocou um DNA marcado. Um DNA, eu vou colocar ele aqui com uma cor diferente, um DNA radioativo. Ele incorporou lá as 2 fitas, né, que formam o DNA radioativo, numa célula. E aí pergunta o que vai acontecer depois, beleza? Que aí, o que a questão quer saber? Está dizendo assim, ao final das divisões mitóticas, então aqui no final, né, nessa galera aqui, qual a quantidade de células filhas com radioatividade? Primeiro a gente tem que lembrar que a replicação do DNA ela é semi-conservativa. Você conserva uma metade original e faz uma metade nova. Então, o que vai acontecer com essas 2 fitas de DNA aqui? Elas vão se separar na hora da replicação e vai se formar uma nova fita que acompanha cada uma delas. Basicamente vai acontecer isso aqui, ó. O DNA vai se separar e aí você vai ter uma nova fita para cada uma dessas daqui, originais, sendo formadas. Eita, desenhar aqui é muito complicado. Vamos ter isso aqui. É uma fita antiga e uma fita nova. E aí a replicação vai ser sempre assim, sempre gerar fitas novas a partir das fitas antigas. E aí o que nós vamos ter? Vou começar com a parte verde, que vai ser um pouco mais fácil. Já vou preencher tudo e depois eu vou explicar com mais cuidado, ok? Aqui a gente vai ter o verde. Aqui também. Vou voltar aqui para o vermelho. Basicamente esse vai ser o processo. A gente vai ter a fita original, né, que foi marcada. Então aqui vamos colocá-la de cor diferente. E nós colocamos essa fita em células que não têm radioatividade, ok? Então tá até aqui, ó, sem qualquer substância radioativa. Então a única radioatividade que essa célula recebeu foi essa aqui do seu DNA original. O que vai acontecer nas duplicações? Quando esse DNA aqui se duplicar, ele vai se separar, verde, verde, e vai formar fitas novas, que são essas vermelhas, ó. Aqui e aqui. E na segunda divisão, aqui vai ter uma separação de novo. Essa verde vai se unir com uma nova vermelha. E essa vermelha vai se unir com outra vermelha. Por que vermelha também? Porque eu não estou fornecendo DNA radioativo, só o DNA normal. Então só tenho os nucleotídeos vermelhos agora. Lembrando que esse vermelho e verde é só para simplificar, tá? Só para ficar um pouco mais gráfica essa representação. E aí nós vamos ter, então, só DNA novo. E só aquele DNA antigo, né, que está ainda em verde, aquele DNA lá inicial, porque foi a única fonte radioativa que foi recebida ao longo de todo o processo. Então, no final, nessas 4 células filhas aqui, quantas ainda tem o DNA radioativo? 2. E, na verdade, se ele perguntasse assim, depois de 32 meioses, quantas células radioativas nós vamos ter? Apenas 2, porque a radioatividade só foi aplicada uma vez. Essa fita verde vai sempre se manter e você só vai ter o aumento das fitas de cor vermelha, que eu representei como cor vermelha. Então a resposta certa aqui é 2. Próxima questão também relacionada a DNA. Questão número 37. A desnaturação do DNA é o processo no qual as 2 cadeias da molécula se separam devido à quebra das ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Considere um estudo que comparou a desnaturação de 4 fragmentos de DNA, W, X, Y e Z.
todos com a mesma quantidade total de bases nitrogenadas. Observe na tabela o percentual de timina presente em cada um. Então, aqui a gente tem o percentual de timina, o percentual de T. Ok? Esse aqui é o percentual de T. Só que a gente sabe que o percentual de quem é igual ao de T? O percentual de A. Por que isso? Porque T se liga com A. Lembra do esquema que a gente falou anteriormente? A base T se liga com a base A por duas ligações de hidrogênio. Lembra que tinha dois pontilhados? Então, se eu tenho 10% de T num DNA, obrigatoriamente eu tenho que ter 10% de A. Porque cada T é ligado a um A. Já que a fita é dupla, o que eu tenho que ter de um, eu vou ter que ter do outro, já que um se liga ao outro. No DNA X, mesma coisa. Se eu tenho 20% de T, eu tenho que ter 20% de A. Se eu tenho 30% de T, 30% de A. 40% de T, vou ter que ter 40% de A. Beleza. Como o DNA tem que fechar 100%, quanto que sobra de G e C, né? É o que estiver faltando ali. Então, se já foi 20% do DNA, o DNA W tem 80% de G mais C. Se aqui já foi 40, ó, 20 mais 20, 40, quanto que falta? 60. Aqui já foi 60, quanto que falta? 40. Aqui já foi 80, quanto que falta? 20. Vamos anotar essas informações e continuar. Para os 4 fragmentos, a desnaturação foi realizada mediante aquecimento. Então, assim, o processo lá de separar uma fita da outra, de separar as duas fitas lá do DNA que normalmente são ligadas, foi feito pelo aumento de temperatura. Teve lá um aumento da temperatura para separar as fitas. E todos os DNAs partiram do mesmo pH e com a mesma temperatura inicial. Todo mundo começou igual. E aí ele pergunta, no processo de aquecimento, a maior quantidade de energia foi consumida na desnaturação do seguinte fragmento. Ou seja, qual que eu tive que fornecer mais energia durante o aquecimento para que eu conseguisse separar? Vai ser aquele DNA que originalmente é mais ligado, tem mais ligações entre ele. Quanto mais unida é uma fita de DNA a outra, mais difícil é fazer a sua separação. Então, mais energia é necessária para separar. Como é que eu sei qual fita que tem maior dificuldade de separação? É só ver que tem mais G e C. Por quê? Porque lembra que o T e A tem duas ligações de hidrogênio, mas o G e o C tem 3. Então, separar as ligações entre G e C é muito mais custoso do que separar as ligações entre A e T. E aí, se a gente comparar aqui, ó, qual o DNA que tem a maior quantidade de G e C? O DNA W, em que 80% dele é G e C, enquanto apenas 20% é A e T. Esse é o DNA que tem maior conteúdo G e C, portanto, o que vai ser mais difícil de separar. Questão número 41. Determinado processo presente em todos os seres vivos não foi explicado pela teoria evolutiva de Charles Darwin. Então, está dizendo que existe um processo que está presente em todos os seres vivos, mas que Charles Darwin não conseguiu explicar, tendo sido esclarecido mais tarde pelas contribuições da teoria sintética da evolução. O que é a teoria sintética da evolução? Para simplificar, você pode pensar assim: a teoria sintética da evolução ela faz uma síntese evolutiva. E o que ela faz? Ela faz a união do que o Darwin propôs com outros conceitos, mas principalmente os conceitos de Mendel, os conceitos lá da genética. Então, a teoria sintética da evolução aprimora os conceitos evolutivos a partir dos conceitos da hereditariedade, da herança de características. Okay? Então, é sobre isso que a teoria sintética da evolução fala. Vamos ver aqui os processos, e você também poderia reconhecer os processos que o Darwin não falou. Ele disse aqui, ó, não foi explicado por Darwin, veio depois. Especiação, o Darwin escreveu o livro A Origem das Espécies. Basicamente é um livro sobre especiação. Não posso marcar essa. Diversificação tem tudo a ver com especiação também, como é que as espécies diversificaram. Também não pode ser essa. Seleção natural é o que você com certeza já ouviu que o Darwin tem a ver.
Basicamente, ele propôs a seleção natural, né? Então, assim, viu seleção natural, normalmente as pessoas lembram do Darwin. Ouviu o nome Darwin, a pessoa pensa em seleção natural. E a questão que é justamente o que o Darwin não falou. Sobre o que o Darwin não falou? Hereditariedade, que só veio lá para... Embora tenha acontecido ao mesmo tempo, só foi se unir com a evolução lá para frente, quando alguns pesquisadores juntaram o trabalho de Darwin, da origem das espécies, com os trabalhos de Mendel em relação à hereditariedade. Questão número 43. Em situações de perigo, o sistema nervoso autônomo simpático, então aqui sistema nervoso autônomo simpático, produz uma série de alterações fisiológicas para o corpo humano. Essa resposta do organismo é chamada de reação de luta ou fuga. Então aqui eu tenho a reação de luta ou fuga. Né? Em alguns livros vem também com o nome em inglês, né? Fight or flight. E provoca a liberação de adrenalina na corrente sanguínea, né? Lá do hormônio adrenalina. A liberação desse hormônio, ele resulta na redução do seguinte processo vital. Então a gente tem que pensar, uma pessoa que está com a adrenalina lá em alta, que processo ela vai reduzir? Lembrando que a adrenalina vai ser importante em reações de quê? Luta e fuga. Então, quando a pessoa está com a adrenalina em alta, ela tem que ter reações que ajudem a lutar e a fugir. Então, o que vai acontecer de redução? Por exemplo, aqui a gente tem sístole ventricular, que é a contração dos ventrículos. Vai ser necessário o aumento de contração no coração quando você aumenta a sua adrenalina para lutar ou fugir? Sim. Você tem um aumento da sístole ventricular. Então, aqui você tem aumento. Você está respondendo aqui alguma coisa em relação à redução? Você reduz a sístole ventricular? Não, você aumenta. Ok? Batimento cardíaco. Como é que ele fica numa relação de luta e fuga? Ele aumenta? Ele é reduzido? Não, ele aumenta. Então não poderia ser essa. Dilatação brônquica, né? Então aumento da capacidade respiratória. Isso acontece? Sim. Você aumenta a dilatação brônquica para que você respire um maior volume de ar, faça trocas mais rápido. Isso ajuda a melhorar a sua respiração para você lutar ou fugir. Agora, peristaltismo intestinal é uma coisa que aumenta junto com a adrenalina? Não. Aqui nós encontramos a nossa resposta. O peristaltismo intestinal é uma coisa que reduz. Quando você está lutando ou fugindo, não tem tempo assim para você pensar em movimentos peristálticos e continuar a digestão. Eu fiz uma pausa aqui, até apaguei as anotações, porque quando eu subi a setinha, ela subiu errado, tá? Ela apareceu aqui na dilatação brônquica, mas o certo, como eu expliquei para vocês, é peristaltismo intestinal. Então eu tive que sair da apresentação só para corrigir. Mas aí, só para repetir, isso aqui é uma coisa que a sístole ventricular é uma coisa que a adrenalina aumenta, batimento cardíaco também, dilatação brônquica também. Só o peristaltismo intestinal, então os movimentos musculares intestinais, que ela diminui. E a questão é que é justamente o que a adrenalina causa redução. Então só pode ser a letra D. Bom, agora a gente vai passar para as questões do segundo exame qualitativo da UERJ, do exame que acontece em setembro. Então vamos ver aqui a primeira questão, que era referente ao texto base. Disse o seguinte: os microtúbulos produzidos pelos centríolos costumam ser comparados a trilhos, já que é por meio deles que o material genético se desloca durante a divisão celular. A imagem abaixo ilustra essas estruturas. Então aqui nós temos os centríolos, os microtúbulos, que são essas várias fibras aqui, ó, que estão partindo dos centríolos indo em direção aos cromossomos. E pergunta: durante o processo de divisão mitótica, os microtúbulos são responsáveis pelo processo de... Bom, essas fibras elas têm bastante importância em principalmente dois eventos na mitose. Um que é a organização dos cromossomos. Aqui essa célula está na fase de metáfase. E aí os microtúbulos auxiliam a organizar esses cromossomos nesse eixo aqui celular. Tá? Por isso que eles ficam aqui organizadinhos. E também ajuda a separar os cromossomos nas suas cromátides irmãs correspondentes.
A gente sabe que essas fibras, como elas estão unidas aqui, ó, aos centríolos e aos cromossomos, quando os microtúbulos começarem a se desmontar, né, a puxar, elas vão ajudar no rompimento das cromátides que formam os cromossomos. Então, basicamente, os microtúbulos têm duas funções: organizar, né, aqui o fuso mitótico, organizar os cromossomos e depois separá-lo nas cromátides irmãs correspondentes. Então, aqui se encaixa o que está na letra D, organização dos cromossomos. Aí temos um texto, né, de novo um texto base para resolver algumas questões. Então, temos aqui o seguinte excerto, né? A produção e a transmissão do impulso nervoso nos neurônios tem origem no mecanismo de bomba de sódio e potássio. Esse mecanismo é responsável pelo transporte de íons sódio para o meio extracelular e potássio para o interior da célula, gerando sinal elétrico. A ilustração abaixo representa esse processo. Então, aqui a gente está vendo, né, uma membrana celular, aqui uma membrana plasmática em corte, aqui a bicamada lipídica, isso aqui é a membrana plasmática. Tem o meio extracelular, que é o meio de fora, e tem o meio intracelular, que aqui foi chamado de citoplasma. E a gente está vendo aqui uma bomba de sódio e potássio, e a gente está vendo que a bomba de sódio e potássio joga 3 íons sódio para fora e 2 íons potássio para dentro, ok? Vamos ver as perguntas relacionadas a isso. O axônio de algumas células nervosas é envolvido pela bainha de mielina, uma membrana plasmática rica em lipídios. Observe. Aí aqui nós estamos vendo um neurônio, aqui o axônio, e ampliou para a gente a bainha de mielina. Estão vendo aqui ó, a bainha de mielina ampliada? A gente vê o axônio passando aqui dentro. E está vendo isso aqui? Isso aqui é um núcleo. A bainha de mielina é formada basicamente por uma célula que se enrola, na verdade um conjunto, né, de células, a gente vê aqui que tem mais de uma, que se enrola no axônio dos neurônios. Por isso que ele falou aqui ó, que a bainha de mielina é uma membrana plasmática rica em lipídios. E aí, pergunta-se o seguinte: a composição da bainha de mielina permite que ela desempenhe a seguinte função. Ela tem a composição de membrana plasmática. Qual é basicamente a composição de uma membrana plasmática? Fosfolipídios e proteínas. É só isso? Não, a gente sabe que tem colesterol, tem alguns açúcares compostos, mas o principal são fosfolipídios, a maior parte da membrana plasmática. E quais são as funções dos lipídios? E que tem especial relação aqui com os neurônios. Isolar o impulso nervoso. Por quê? Gorduras são bons isolantes elétricos. Então, elas ajudam com que os disparos elétricos que são derivados do transporte de íons para dentro e para fora da célula, a geração de carga, seja mantida aqui dentro do axônio. Por isso que tem só apenas alguns gaps, né, alguns intervalos, e grande parte do neurônio é mielinizado. Isso contribui muito para a velocidade dos potenciais de ação, dos potenciais elétricos gerados aqui no neurônio. Questão número 39. O indivíduo do sexo masculino deseja investigar informações genéticas recebidas de ambos seus avós maternos. Essas informações podem ser encontradas no seguinte material genético. Então, ele quer saber, basicamente assim, imagina o seguinte, tem aqui o pai, a mãe, aí tem o indivíduo do sexo masculino. A gente está falando desse cara aqui. E a gente quer informações que tem nos avós maternos dele. Então, tanto no avô dele, que é pai da mãe dele, quanto na avó dele, que é mãe da mãe dele, tá? E aí a gente quer saber que características dele nós podemos encontrar de informações que foram recebidas também de acordo com os seus avós maternos, o pai da sua mãe e a mãe da sua mãe. O que eles têm em comum? O que eles vão ter em comum são genes encontrados no material genético autossômico. O que é material genético autossômico? São aquele material genético que é conservado nos 44 cromossomos não sexuais. Lá nos seus 44 cromossomos não sexuais. É lá que tem informações que tanto o avô dele passou para a mãe dele e pode ter chegado nele, quanto informações que vieram da avó dele, que passaram para a mãe dele e chegaram nele. Porque a mãe dele vai ser composição, né, de cromossomos autossômicos dos pais dela. E ele recebe também metade desse material genético da mãe.
e que veio dos seus respectivos pais, né, dos pais da mãe dele. Por que as outras alternativas não podem ser? O cromossomo Y dele veio do pai, então não tem relação nenhuma com os avós maternos dele. DNA mitocondrial é uma coisa que só passa de mãe para filho. Então, por exemplo, ele recebeu o DNA mitocondrial de quem? Da mãe dele. E a mãe dele recebeu de quem? Da mãe dela. O pai dela teve alguma relação? Não. Se ele quisesse só saber da avó materna, poderia pesquisar sim informações no DNA mitocondrial. Mas como é que é ambos os avós maternos, né, incluindo o avô materno dele, aí não pode ser DNA mitocondrial. Porque aí esse veio só da mãe e da avó, e da bisavó, e da trisavó, e assim vai. E o corpúsculo de Barr é uma estrutura que aparece apenas em indivíduos do sexo feminino, que é basicamente o seguinte, como eles têm dois cromossomos X, um desses cromossomos X dos indivíduos XX forma um corpúsculo de Barr, também chamado de cromatina sexual. Esse cara aqui, como ele é um menino, ele é um XY. Então ele não tem corpúsculo de Barr, ele não pode inativar um cromossomo X dele. Então a única resposta aqui coerente é genes autossomos. Questão número 42. No chamado doping sanguíneo, atletas retiram determinado volume de sangue e o reintroduzem no corpo em momento próximo ao da competição. Então aqui está explicando o doping sanguíneo. O atleta retira um volume de sangue dele, então ele pega um pouco de sangue próprio, e tira do corpo. E guarda esse sangue. E aí o que acontece? Quando chega próximo da competição, ele põe esse sangue de volta no corpo dele. Porque o que vai acontecer? Quando ele retirou o sangue, o corpo dele, do atleta, no caso, vai produzir novas células sanguíneas. E aí o que acontece se ele devolver o sangue que ele tinha tirado antes? Ele vai ter mais células sanguíneas do que é normal uma pessoa ter. Porque ele foi produzindo mais no período que ele retirou o sangue dele para compensar, né, aquela falta. E depois ele coloca essa aparente falta de volta. Ele devolve essas células. Por que isso é um doping? É justamente o que a questão quer saber. Está dizendo assim, esse procedimento que melhora o desempenho do atleta, isso aqui funciona para melhorar o desempenho, possibilita o aumento do seguinte parâmetro sanguíneo. Você tinha lá o indivíduo, tirou o sangue dele. O que a gente tira do sangue? Basicamente, tem lá plasma e células. Que células normalmente a gente tem em quantidade? Principalmente hemácias e um pouquinho, né, de plaqueta e células de defesa, né? Plaquetas e células de defesa. Só que o que aqui contribui realmente com uma atividade atlética, né? No momento, né? O que tem relação com o esporte, assim, com o exercício, com o desempenho de cara? Hemácia, que também pode ser chamada de eritrócito ou glóbulo vermelho. Por quê? Porque são as células que fazem o transporte do oxigênio, que é necessário na respiração celular para produzir energia. Então, o efeito do doping é esse. Porque se esse indivíduo tem mais hemácias que uma pessoa normal, ele vai ter melhor transporte de oxigênio. Se ele tem melhor transporte de oxigênio, ele tem maior capacidade de produzir energia. Então, essa é a relação. Esse procedimento é um doping porque aumenta, né, o número dos eritrócitos e assim você aumenta o fluxo de oxigênio e a capacidade de produção energética. Beleza? Questão número 45. Algumas embalagens de alimentos apresentam no rótulo a informação, contém glúten, obrigatória por resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O glúten apresenta em sua composição uma molécula que não deve ser consumida por portadores da doença celíaca, uma enfermidade autoimune crônica do intestino delgado. Essa molécula do glúten, inadequada para os celíacos, é classificado como... Essa era uma questão mais que você teria que saber o que é o glúten. E o que é o glúten? O glúten é uma proteína encontrada no trigo. Então, alimentos que têm algum trigo na sua produção, ou até mesmo que são processados, e no mesmo local que processa trigo,
contém glúten, ou pelo menos traços dele. E aí essa proteína, ou glúten, ela tem algumas pessoas que têm uma intolerância a ela, tem uma dificuldade de digeri-la e também começam a desenvolver como se fossem processos alérgicos em relação ao glúten. E aí, justamente isso que a questão quer saber. O que é esse tal de glúten? Esse só precisava saber a classe bioquímica que ele faz parte. E aí o glúten é uma proteína encontrada no germe do trigo. Ok? Bom, pessoal, nós terminamos aqui a correção das questões objetivas da UERJ, do vestibular 2020, no caso aplicado em 2019. Eu espero que vocês tenham entendido as correções. Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, comentem aí que eu vou responder para vocês. A gente vai se ajudar nisso. E a gente se vê no próximo vídeo.